Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, né, do 10º Congresso Internacional das Rotas de Integração da América do Sul. Estou representando o nosso diretor-geral, o Ralph Luigi, que não pôde comparecer, e pediu que eu pudesse fazer essa apresentação aos senhores. Nossa apresentação é basicamente desafios do corredor bioceânico, a BR-290, né, basicamente 290 e 116 Rio Grande do Sul. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir licença para fazer uma homenagem ao nosso Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que no último dia 5 completou 17 anos. Então, passou em 2001 de ser um órgão rodoviário e passou, assim, a ser um órgão com diferentes modais. Então, completou 17 anos, praticamente estamos chegando à maioridade, né? Para isso, eu queria apresentar o nosso vídeo institucional, praticamente em torno de 4 minutos, para uniformizar aqui as informações. Atuando num país de grandes dimensões, o DENIT tem como missão implementar a política de infraestrutura de transportes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. A autarquia promove a circulação diária de pessoas e da produção, movimentando a economia brasileira, tanto por meio de transporte rodoviário, como aquaviário e ferroviário. No Brasil, o modal rodoviário é o mais representativo na logística de transporte. O DENIT é responsável por mais de 52 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Para a segurança e conforto dos usuários, a autarquia tem priorizado ações de manutenção da malha rodoviária, garantindo boas condições de trafegabilidade. As obras de adequação das rodovias, incluindo as duplicações, quando necessárias, também fazem parte da atuação do DENIT. A partir de levantamentos precisos que levam em conta tráfego, deflexão e condição do pavimento, são definidas as prioridades e as melhores soluções para a preservação deste valioso patrimônio. Exemplo disso é o Plano Nacional de Contagem de Tráfego, fundamental para o planejamento logístico e monitoramento da malha rodoviária. Com o investimento em tecnologia, as rodovias federais administradas pelo DENIT vêm apresentando melhorias ao longo dos últimos anos. O programa BR Legal de Sinalização e Segurança Rodoviária trouxe um novo padrão para as rodovias brasileiras, inovando ao exigir estudos e projetos na instalação dos dispositivos, como também pela utilização de materiais com padrões internacionais de qualidade. Outro programa que visa aumentar a segurança é o de controle de velocidade, com cerca de 3.500 equipamentos instalados e em operação nas rodovias federais. O DENIT também está retomando o Plano Nacional de Pesagem, desenvolvendo estudos para a implantação de postos de pesagem automatizados. No setor aquaviário, o DENIT atua na sinalização e dragagem de hidrovias, além da construção de pequenos portos na região norte do país, que viabilizam o transporte de pessoas e cargas, chamados de IP4. Para equilibrar a matriz de transporte no país, o DENIT realizou estudos de viabilidade em todas as bacias hidrográficas, com o objetivo de fomentar a navegação. A eliminação de conflitos entre ferrovias e vias urbanas é a principal atribuição do DENIT na área ferroviária. Para aumentar a segurança, são construídos contornos ferroviários e outras intervenções que retiram os trilhos das vias urbanas, como o rebaixamento de linha férrea no município de Maringá, Paraná.
Para abrir estradas e rodovias, é preciso avaliar os impactos ocasionados pela obra. O DENIT tem sido modelo na execução de medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras dos empreendimentos no contexto socioeconômico e cultural nas áreas afetadas. O Programa de Reassentamento Populacional da BR-448, no Rio Grande do Sul, é exemplo de como uma obra viária pode promover a mudança social para uma comunidade, combinando exigências legais com o uso de tecnologias e respeito ao meio ambiente. Inserido num país pautado pela diversidade, o DENIT sabe que é fundamental manter-se dinâmico e disposto a aperfeiçoamentos diante dos desafios das mudanças econômicas e sociais. Oferecer uma infraestrutura condizente com as necessidades do Brasil e aprimorar sua gestão para dar maior transparência às suas ações, além de proporcionar maior conforto e segurança aos usuários das rodovias, hidrovias e ferrovias, será sempre a meta do DENIT. Era uma apresentação ainda dos 15 anos, mas o trabalho que está sendo desenvolvido ainda continua no mesmo ritmo. Bom, passando agora para a parte da apresentação, quando eu comecei a entender um pouco mais desse projeto, eu pensei, a primeira coisa que veio na minha mente foi a famosa Pangeia, quando lá nos primórdios, né, tem aquela teoria de que os continentes eram todos, vamos dizer, todos unidos, um único bloco, né, e depois, com a movimentação das placas tectônicas, começou toda essa divisão e chega ao mundo que nós temos hoje. Então, isso fez com que a gente começasse a trabalhar, a criar navios, a criar aviões, para ter essa integração entre os continentes, entre os países, e, assim, também fazer toda essa comercialização, a globalização de uma forma geral. Então, pensando assim, nós estamos com esse projeto, da mesma forma, com uma infraestrutura bem ousada, para integrar de uma forma mais eficiente os 3 países, né? No caso, o Brasil, a Argentina e o Chile. Então, o raciocínio, a busca de integração, eu acredito que seja a mesma. Então, a gente sempre é movido a esse ponto. Pensando dessa forma, eu estou apanhando um pouquinho aqui ainda com esse... Pensando dessa forma, falando de um panorama geral, né, sul-americano, então a ligação seria ali a ligação que nós temos até o porto aqui em Porto Alegre, né, e ligaria os três países, e no total nós temos 2.472 quilômetros de ligação nesse trecho. É lógico, esse número vocês já devem ter visto muito hoje, na parte da manhã, com as apresentações. Todos esses dados, todos aqui, com certeza, já conhecem. Então, eu resolvi colocar para a gente pensar de uma forma geral e depois passarmos para a forma mais específica, que é aqui no Brasil, o corredor bioceânico, trabalhando com a parte do Brasil. Em relação a benefícios, né, são vários. Então, como identificação por parte do órgão, nós visualizamos benefícios, relações comerciais, né, tripartite, inovações em serviços, produtos, são diversas inovações, tem toda uma integração de mais de 20 milhões de pessoas, então isso no âmbito social, no âmbito econômico é muito importante, muito relevante, benéfico muito grande. Ligação entre aeroportos, ligação entre os portos. Então, são vários benefícios e esse realmente é um projeto interessante para a integração entre os 3 países e até mesmo aumentar, né, de outros países da América do Sul. Em relação a essa questão... Não. Alisson, não, são 30 minutos, essa palestra, tem mais
Que era um tempo esgotado. Eu falei que tempo esgotado, lá na segunda slide. Não, a gente vai estar. Obrigado. Só 30 minutos? Isso. Então tá bom, vamos correr um pouquinho aqui. Em relação à importância, né, no caso, eu vou destacar aqui para o estado do Rio Grande do Sul, em relação à exportação, em torno de 50% do escoamento dessa rodovia da 290, da 116, a importação em torno de 63%. Então, hoje o PIB, em relação a essa parte de produção, no estado está em torno de 40%. O corredor, que a gente trabalhando com o lado brasileiro, então a gente eu vou falar inicialmente da 290, porque sai ali de Uruguaiana e chega aqui a Porto Alegre, né? Então hoje nós temos um corredor de 619 quilômetros, né? 613 quilômetros, onde desses 613, 115 nós já temos contrato. Tá? Já está fazendo a duplicação em 115 quilômetros, faltando aí em torno de 500 quilômetros que precisa ainda ter essa intervenção de duplicação, tá? Para melhorar o escoamento. E aí, seguindo em frente, aí nós temos uma obra muito interessante, que é aqui de Guaíba, da ponte de Guaíba, né? Então, seria uma interseção entre a 290 e a 116, para depois levar ao porto de Rio Grande, né? Então, seria ali pela 116. Na 116, no final dela, então a gente tem também projetos para o acesso ao porto de Rio Grande, né? Para melhorar aquela parte do acesso ao porto de Rio Grande. Então, esse é o nosso corredor logístico para apoiar, no caso, o Corredor Bioceânico Central, que esse projeto bastante inovador. Então, tem aqui a ponte do Guaíba, em torno de 15,3 quilômetros, quando a gente faz a soma de todos. E tem a 116, que nesse trecho são 211 quilômetros. Então, todo esse trecho de 211 quilômetros já está, nós temos contrato, tá? Então, já está sendo feita a duplicação de todo esse trecho até chegar o porto de Rio Grande. E aí nós estamos com um projeto também para a parte do acesso ao porto de Rio Grande, que tem ali um estudo, está na fase de estudo, e esse acesso é em torno de 12 quilômetros. Então, para fechar e chegar até o porto. Então, esse é o nosso corredor logístico, que podemos contribuir para a parte bioceânica. Em relação à situação do empreendimento, eu vou falar aqui, hoje, mais uma vez, vamos destacar, vamos seguir, pessoal, vamos seguir aquele corredor, tá? Saindo de Uruguaiana, então vamos seguir a BR-290. Primeiro, nós vamos falar sobre a situação desse empreendimento, da BR-290. Como eu falei para vocês, nós temos 4 contratos ativos, né? Não, temos contratos paralisados e ativos, mas temos contratos nesse trecho saindo aqui de Porto Alegre. Em relação ao orçamento, a estimativa para esse empreendimento tá em torno de 4,5 bi. Esse é para se fazer em relação a esses 613 quilômetros. Então, esse seria o investimento nosso inicial de 4,5 bi para essa duplicação e adequação da BR-290. Nós, como eu falei, temos obra, já estamos na parte de terraplenagem, começamos também a parte de drenagem, parte de subbase já se iniciou, e temos equipamentos nesse trecho, nesse segmento, sendo, no caso, executando determinada obra de duplicação. Esses 4 contratos, o levantamento dele, em relação ao custo, está hoje em torno de 700 mil. Seria, então, 700 milhões, né?
é o que nós temos hoje de contratação, em termos de 115 quilômetros. Então, nós temos os desafios, né? Vários desafios para fazer esse segmento, esse trecho da BR-290. Eu coloquei apenas alguns. Primeiro, já inicial, garantir o orçamento adequado à execução dos estudos, dos projetos e das obras. Porque nós estamos passando por um problema orçamentário, né? E esse problema orçamentário está influenciando diretamente na infraestrutura, nas nossas obras. Então, garantir esse orçamento, isso é realmente hoje um verdadeiro desafio. Tá? Outro ponto importante se destacar é implementar ações que mitigam os impactos ambientais. Né? Nós temos naquele trecho várias situações ambientais que fomos resolvendo ao longo do tempo e ainda existem alguns para serem resolvidos. Outro desafio seria a questão de conduzir a desapropriação com celeridade, porque naquele trecho também nós temos questões de desapropriação que às vezes impedem, né, não dá frente de serviço, e isso está sendo resolvido paulatinamente. Então, a previsão de conclusão para esses, no caso, passando por esses desafios, né, seria em torno de junho a julho de 2020. Então, desses 4 contratos, a gente poderia finalizar em julho de 2020, superando, logicamente, os desafios inicialmente apontados. O segundo ponto é a segunda ponte do Rio Guaíba. Tem um pequeno vídeo, esse é de poucos segundos, vou mostrar aqui para vocês. O percurso tem início na intersecção da Avenida Dona Teodora com a Avenida Voluntários da Pátria, finalizando na cabeceira direita da ponte sobre o Saco da Alemoa, passando pela Ilha do Pavão, Ilha Grande dos Marinheiros e Ilha das Flores. A extensão da ponte é de 2,7 quilômetros, mas está previsto o acréscimo de mais uma nova ponte junto ao Saco da Alemoa, com 780 metros de extensão, e um trecho de 1 quilômetro na Ilha das Flores, visando uma integração progressiva ao fluxo da rodovia. A previsão na construção é de contratação de 2.200 operários no período de pico da obra. Esta obra otimiza a mobilidade da Grande Porto Alegre, pelo fato da nova ponte conectar a BR-290 Freeway e acesso à zona sul da cidade através do bairro Humaitá. Esse vídeo é maior, eu cortei justamente pelo tempo que nós temos, mas é uma obra, é uma das maiores obras que nós temos hoje no país, tá? No caso a Ponte do Guaíba, e é justamente aquela interseção que nós falamos entre as duas. Você tem uma noção, em relação a concreto, são em torno de 25 edifícios de 15 andares cada. Então, de concreto que a gente tem nessa ponte, né, todo nesse complexo. Em torno de aço, a gente tem 2 torres Eiffel, no caso, de aço. Então, realmente é uma obra impressionante, é uma obra de um desafio enorme que nós temos aqui em Porto Alegre. A magnitude desse empreendimento, né, fez com que nós utilizássemos o regime diferenciado de contratação integrado, permitindo assim a inovação tecnológica, né? Hoje no DENIT nós estamos usando muito esse tipo de contratação, isso acelera, no caso, na questão de licitação, nós temos tido ganhos em relação ao tempo, tá? E cerca de, só para você ter uma noção, era um tipo de projeto, depois teve que mudar um pouco esse projeto, e hoje cerca de 90% das peças da ponte são pré-moldadas, e isso não teve custo adicional ao DENIT. Então, o RDCI te dá essa situação de você poder fazer essa mudança no projeto sem custo adicional. Tá? Isso está dentro do risco, isso está dentro... Então, tem várias situações que a gente trabalha, fez com que a gente começasse a trabalhar, e hoje muitas das nossas obras estão sendo com esse modelo de RDCI, que nós chamamos de RDCI. Então, acredito que lá na 290, como a gente vinha falando, nós temos 500 quilômetros, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso,
Então, acredito que muitos daqueles lotes vão se trabalhar também com essa modalidade de licitação de RDCI. A ponte, mais um destaque, ele está no programa Avançar, né, que eu mais à frente vou falar mais sobre esse programa. Então, a 290 ainda não, mas a ponte está no programa Avançar. A ponte hoje, de termos de contratação, são 750 milhões. Nós já fizemos a medição de 440 milhões, então 60% dela já está executada, né? Então, nós temos vários problemas, que acredito que a maioria já conhece aqui, a questão do içamento, né? O pessoal passa em torno de 1 hora lá para poder esperar fazer esse içamento. Então, temos um problema que precisa ser resolvido, e essa segunda ponte veio justamente para melhorar esse tráfego e assim escoar melhor a nossa produção, a produção aqui do Rio Grande do Sul. Bom, em relação aos desafios, que eu também vou citar em relação aos desafios na ponte, né? Solucionar o gargalo operacional do vão móvel da Ponte do Guaíba, modernizar a infraestrutura de transporte de Porto Alegre e ampliar a capacidade de transporte para atender aos fluxos tanto de exportação quanto ao fluxo de importação. Então, a ponte realmente vai melhorar muito a nossa questão de escoamento aqui. A conclusão está prevista para junho de 2019. Uma boa parte a gente ainda consegue fazer esse ano, mas com a parte complementar e tal, nós conseguiremos finalizar a Ponte do Guaíba em junho de 2019. Seguindo o nosso corredor, né, chegamos até essa interseção, que seria a ponte. Agora nós passamos para a 116. Na 116, sim, nós já estamos toda contratada até o porto, né? Então, nós temos 10 lotes, em torno do empreendimento, o custo dele é de 2,15 bilhões, né, para 226 quilômetros de duplicação. Então, nós temos também obra nesse trecho. Então, nós temos máquinas nesse trecho e uma parte já tem primeira camada pronta, inclusive segunda camada pronta também. Muitos dos trechos, falta pouca coisa mesmo para poder fechar e assim dar funcionalidade. Nós temos assim 20, 30 quilômetros que pode ser liberado ainda esse ano. Então, está também no programa Avançar. Tá? Então, tanto a Ponte do Guaíba quanto a 116, a BR-116 Rio Grande do Sul, está no programa Avançar, e isso é importante para que a gente possa assim dar continuidade às obras. Então, aqui tem algumas fotos dessa parte. Nós temos aí todo o trecho, né, mostrando todo o trecho. São 10 lotes, como nós falamos. Temos lotes mais avançados, como ali o lote 8 e o lote 9, mais próximo ao porto. Então, está em torno de 75%. E temos lotes não tão avançados, como o 4, o 5 e o 6, ali, que está em torno de 45%. Então, isso devido a vários problemas, né, aos desafios que nós temos, como aquela questão que nós falamos, orçamentário, que é o principal deles. Então, também temos essa situação de garantir o orçamento como desafio, garantir o orçamento adequado aqui para a execução desses lotes, né, e temos questão de impacto ambiental, temos questões de desapropriação, que isso tudo já está praticamente resolvido. E tivemos questões também indígenas, que também já foi resolvido. E agora o problema está sendo adequar os contratos à nova política de preço da Petrobras, porque está tendo preços, vamos dizer, praticamente mensais, e isso está desequilibrando totalmente o contrato. Tá? Então, é algo que está sendo hoje no DENIT, o nosso diretor-geral, junto com o nosso ministro dos Transportes, está trabalhando para se resolver isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, porque assim nós poder dar continuidade às obras e assim liberar para o tráfego aqueles 20, 30 quilômetros que nós falamos na 116. Está dependendo muito da solução, da resolução
desse aumento que nós estamos tendo nos últimos tempos. Tá? Então, a previsão de conclusão, aí nós temos para dezembro de 2019, porque a parte de terraplenagem, pessoal, já está praticamente pronta. Acredito que vocês já passaram por lá e viram que a parte de terraplenagem está praticamente pronta. Então, está com base, está subbase, boa parte pronta também. Primeiro pavimento, tem vários quilômetros com primeiro pavimento, então por isso que resolvendo essa questão do asfalto, do preço do asfalto, nós vamos realmente poder acelerar e assim liberar para o tráfego alguns quilômetros. Então, previsão, dezembro de 2019. E no final, seguindo a nossa rota, falando sobre a BR-290, a interseção Ponte do Guaíba, a 116, lá no final eu quero falar também um pouco sobre o acesso ao Porto Rio Grande. Então, hoje a estimativa é em torno de 200 milhões para essa parte, está em fase de estudo, tá? Então, seria ali 11 quilômetros de pista dupla, 12 quilômetros de pista lateral, que a gente está no projeto, no anteprojeto, 4 quilômetros de ramos de interseções e acesso. Então, a estimativa para essa obra é em torno de 200 milhões e isso vai dar continuidade ao que vem da BR-116 e melhorar a questão do escoamento, né? Em relação, voltando um pouco, à BR-290 e a 116, porque nós falamos o trecho que está contratado, né? Mas um trecho, uma parte, ainda não está contratado, está na fase de estudo em EVTEA, e que é aqueles 500 quilômetros que nós falamos para vocês, mas hoje nós temos cobertura em relação à manutenção. Então, está sendo, o custo hoje dessa manutenção é em torno de 380 milhões, né? E aí na BR-290 inclui aqueles 500 quilômetros, e na BR-116 nós temos aí em torno de 100 quilômetros para a parte de manutenção, enquanto a gente não resolve a questão da duplicação. Então, hoje nós estamos trabalhando com a manutenção, tentando deixar o trecho de forma segura e adequada para o usuário. Só falando um pouquinho, né, da nossa energia para que esse corredor realmente aconteça e a gente consiga fazer a duplicação tanto da BR-290 quanto da 116, hoje nós temos o programa Avançar, né? O governo federal lançou em 2017, né, na questão de gestão e governança, o programa Avançar. Esse é um programa que nós temos como projeto o objetivo, a priorização de investimentos públicos em infraestrutura com entregas previstas até agora, dezembro de 2018. Quando eu falo entregas, não são entregas de conclusão da obra, e sim você dá funcionalidade à obra. Por exemplo, na BR-116, lógico que a gente não consegue finalizar até dezembro de 2018, mas você consegue dar ali 15 quilômetros, 20 quilômetros para que possa melhorar um pouco até chegar no próximo ano e assim você poder dar continuidade. Então, esse é o objetivo do programa Avançar. Então, em termos de investimentos, são 24 bilhões para a infraestrutura, mas isso envolve toda a infraestrutura, tá? E agora, para a construção, por caso de construção, nós temos em torno de 2 bilhões para essa parte de investimento, mas para o país inteiro. Então, hoje aqui, né, no Rio Grande do Sul, para esse programa, nós temos tanto ali a travessia de Santa Maria, tanto a parte da ponte do Guaíba, quanto a 116 está no programa Avançar, com prioridade para o investimento para esses trechos, tá? Para essas rodovias. Então é isso, pessoal. Me deram ali agora, acho que 1 minuto, né? Então, para finalizar, 2? Opa, ainda dá para falar um pouquinho. Então, para finalizar, nós colocamos esses slides, que é preciso que todos os envolvidos participem do processo, né, para a realização desse projeto inovador, que é o corredor bioceânico. Então, acredito que nós estamos trabalhando dessa forma,
estamos nos esforçando para poder duplicar e assim melhorar o escoamento da produção aqui no Rio Grande do Sul, e temos que vencer esses desafios. Nós estamos pedindo a ajuda de todos, porque realmente acredito que todos juntos nós conseguiremos vencer tanto essa parte aqui no Brasil, quanto a parte do Chile, quanto a parte da Argentina. Tá? Então, agradeço mais uma vez o convite, em nome do nosso diretor-geral, o Ralph Luigi, em nome do nosso diretor de infraestrutura rodoviária, o Luiz Antônio, e estou à disposição para qualquer situação. Muito obrigado. Ricardo Portela, do CICEPOT. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Parabéns, Cláudio, pela organização. Gostaria de comentar também o Alisson, a quem eu já tive a oportunidade de ter algumas conversas sobre trabalho. Sei o quão dedicado e quão diligente ele é na solução dos problemas que tem enfrentado na diretoria de construção. E sei da sua competência também em tentar achar soluções para o problema que é bastante sério. Eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes da questão das obras, depois falar o problema geral que nós estamos enfrentando no Brasil. Tá? Essa é a C16, tá? São os 9 lotes dela, a projeção do ar está até um pouco melhor do que a minha, ela está dividida em 9 lotes, tem 8 empresas trabalhando. Ele fala em 10 lotes porque falta a ponte a ser licitada, né? A ponte do Rio Camaquã não está licitada ainda, nós temos 9 lotes contratados. Tá? São as fotos da obra, tá? E aí tem os contratos todos em vigência hoje. Tá? E nós temos alguns problemas sérios, tá? E sinto informá-los, não vai acabar em 2019. Não há a menor hipótese disso, porque nós temos alguns problemas sérios a ser solucionados, e vocês vão ver ao longo da minha palestra. Nós temos 2 lotes paralisados da Constran, cujo avanço chegou a 70% no lote, 62% no outro, são dados do DENIT, tá? Que são paralisados porque a Constran está em recuperação judicial e não consegue obter ainda o performance bond, a garantia contratual, para continuar o seu contrato. Né? Que é uma coisa extremamente discutível, porque ela tinha um performance bond durante o prazo da obra, esse contrato foi dilatado não por culpa da Constran, e sim por culpa do governo, por falta de recurso, falta de verba, né? Não do DENIT, mas sim do governo federal, que não botou recurso suficiente, venceu o prazo do contrato, a empresa de seguro não renovou o seguro e o contrato se encontra paralisado hoje. E, por enquanto, a solução encontrada não é o Exército entrar. O Exército é uma coisa extremamente complicada de trabalhar. Acho que é um desserviço à nação. Né? Já se mostrou isso, porque ele não trabalha fazendo medições, ele bota o dinheiro todo na frente para ele trabalhar, para depois ele começar a se mobilizar, ele vem encontrar as empresas. Fica uma coisa completamente anacrônica no processo. Tá? Acho que nós temos que encontrar alguma solução com a Constran mesmo, ou tentar relicitar esse lote para poder concluir. Tá? Aí vai, está paralisado, provavelmente por uma má interpretação que tem, além do problema do asfalto, que é muito sério, o Alisson aqui colocou, esse fundo nós estamos enfrentando desde 2014 e até hoje não conseguimos achar a solução, porque novamente o TCU, ele vem com ideias que são completamente fora do sistema capitalista. Eles querem que as empresas trabalhem com prejuízo, estão ditando claro desequilíbrio que o asfalto causando os contratos. Para vocês terem uma ideia, o número que nós temos hoje, que o asfalto subiu desde novembro de 2014, na faixa 130% a 140%, o reajustamento que o DENIT nos paga, que está sendo calculado errado, por um organismo errado, que é a ANP, está em 50% e pouco, 60%, tem uma enorme defasagem no meio. E agora somos surpreendidos neste ano com reajustes mensais de asfalto. Desde novembro,
Deu dezembro, janeiro, aí parou o período de 3 meses a pedido da Câmara Brasileira dos Usos da Construção, voltou em maio, já tem junho e outro, eles têm que recuperar 50% deste ano no preço. No índice, que alguém é engenheiro que sabe, que remunera a empresa simplesmente com 15%, e os impostos do nosso setor incidem na cabeça da fatura, sobre a totalidade da fatura, é impossível trabalhar sem haver o reequilíbrio do contrato. E o TCU exige que a empresa faça tendo prejuízo, mesmo tendo orçado certo na época. Entende? É novamente uma gestão, que é um desequilíbrio completamente que há. E por que o DENIT não toma providência e resolve o problema? Porque os seus técnicos são acionados no seu CPF, se assim o fizerem, o DENIT interpretar que aquilo que eles fizeram está errado. Ao gestor público não há dado o direito de errar. Eu não estou falando de roubar, eu estou falando de errar. Ou até ter uma interpretação diferente do que o TCU vem a ter, porque ele é responsabilizado no seu patrimônio pessoal. Então, hoje, para um técnico do DENIT assinar alguma coisa, como moderador de despesa, ele tem que pensar 10, 20, 50 vezes. Eu faria o mesmo no lugar deles. Isso é uma coisa de distorção total da lei. Isso foi criado há pouco tempo pelo Tribunal de Contas, pelo avanço do Tribunal de Contas e do Ministério Público e da Justiça, no sentido de penalizar os gestores públicos que tentam fazer alguma coisa rodar direito. E isso trava tudo. Tá? Então, nós temos em todos os contratos, aqui eu vou dizer todos, à exceção do lote 7, que por acaso a minha empresa está falando, está fazendo, eles não vão se concluir, porque novamente o TCU entrou com uma interpretação equivocada sobre o limite de 25%. Aqui temos o autor da lei, ele poderá falar com mais propriedade do que eu. A lei é clara, tu pode estar 25%, mas o TCU interpreta que se tu tiver uma distância de terraplanagem, estou falando talvez aqui com engenheiros, muitos, de 0 a 100 metros, e a jazida, aquela de 0 a 100 não foi boa, tu mudou para de 100 a 200, tu primeiro tira o valor do teu contrato de 0 a 100, para depois aditar em 25%. Não dá, não cabe. É o mesmo serviço transportado uma distância de 100, 200, 500 metros a mais. E essa interpretação errada do TCU vai inviabilizar todos os contratos. Nenhum deles consegue acabar. À exceção do meu, do 7, sem fazer ruas laterais ali no posto do Coqueiro. Quem aqui da região conhece ele assim, que estava previsto o meu contrato ser feito, mas eu consigo fazer a linha principal duplicada. Novamente, uma ação deletéria, errada, do Tribunal de Contas, numa interpretação da lei em completamente desacordo do que a lei está dito. E não é a interpretação do Poder Judiciário, porque o Tribunal de Contas, novamente, não é Poder Judiciário, ele é Poder Legislativo, é um órgão assessor do Congresso Nacional, apesar de não se considerar mais assim. Temos aí também, então hoje estão trabalhando o lote 4, o lote 5, o lote 6, o lote 7. O lote 8, com uma nova interpretação que o TCU deu sobre os aditivos contratuais, tem possibilidade de retomar, mas conclui 70% da obra. Não chega a 100% a extensão da obra. Ele não chega a 100% dos quilômetros que estão previstos nele, porque, novamente, em função dessa interpretação que dada pelo TCU, ele não consegue chegar até o final do contrato. E o lote 9 está parado fundamentalmente na questão do asfalto. Acho que, se resolvido o problema do asfalto, ele vai para frente e se conclui. Então, esta é a situação contratual da 116. Temos um problema no lote 1 e 2 diferente, a empresa não tem seguro garantia, então, se não for vencido, se de alguma maneira conseguir, terá que ser relicitado. Acho que essa ideia do Exército é um problema sério. Né? E os outros estão parados em função da interpretação do TCU e da nova interpretação que deram para os aditivos e preço do asfalto. Esses dois assuntos nós esperamos, pelo menos o asfalto, né, Alisson? Que amanhã nós teremos uma solução disso. Está marcada uma reunião lá em Brasília amanhã com os representantes do nosso setor e teremos lá uma solução para isso. Essa obra se encontra no Avançar Brasil, né, e tem recursos suficientes, não tem recursos orçamentários este ano, mas recursos absolutamente insuficientes para acabar o contrato. Vocês viram ali que eu boto 538 milhões, esses 9 lotes, ele bota um pouco maior, porque ele deve estar considerando o lote da ponte, eu não considerei aqui. Mas esses contratos precisam de 538 milhões a preço de hoje, tem que botar mais o orçamento para frente, para eles serem concluídos. Nós temos de orçamento este ano, 40 e poucos colocados pelo Executivo, mais emenda positiva de 55, nós temos perto de 100 milhões, não vai chegar a isso. Se não houver nenhum corte agora com os novos cortes. Então, neste ritmo, nós vamos levar
6 anos para concluir esses contratos. Se cada ano conseguirmos colocar esses 100 milhões. Tá? E depois, mais tarde, eu vou falar que isso aí vai piorar. Tá? Então, é um problema sério de orçamento. Tá? E não acredito realmente que conclua isso aí o ano que vem. Teria condições plenas de concluir, resolvida a questão de aditivos e a questão do asfalto. Muita coisa poderia ter sido entregue. Esse assunto do asfalto, que o DENIT tem solução há muito tempo, já apresentou 500 vezes ao Tribunal de Contas, agora, talvez sensibilizados, parou praticamente tudo, inclusive a conserva no Brasil está com problema sério para andar, talvez tenha uma solução agora, e aí poderíamos não ter só 20 quilômetros, nós poderíamos ter uns 50 quilômetros já entregues à população. Tá? 60 quilômetros poderia chegar nesse dentro. Se desde o início do ano tivesse sido resolvido isso, desde meados do ano passado, tivesse sido resolvido a questão do asfalto. Como não foi resolvido, parou tudo. Tá? Ninguém coloca asfalto nessa estrada porque o prejuízo, o DENIT estaria pagando hoje 1,7, o preço é 2,4, 2,5, quer dizer, é impossível trabalhar. Tá? Isso que as empresas orçaram, todas elas 100% correto, quando foi feita a licitação em 2010. Essa é a 290, tá? Vai a duplicação. É uma estrada que vai até passando Pantano Grande. E é uma estrada extremamente importante também. Já me deram segundos também? Tá bom, obrigado. Algumas fotos dela. Essa situação dela. Qual é o problema da 290? Ela não está no Avançar Brasil. Então, os contratos que ainda estão em andamento, 3 andando a passo de Cágado, lá. O lote 4, que está fazendo viaduto ali em Pantano Grande, tá, o que está andando melhor. Estão aproveitando verbas orçamentárias que foram colocadas lá atrás, quando da licitação ou de contratação. Acabaram essa verba, ela para completamente a obra. Tá? Então, vocês veem que o lote 2 está parado, e tem avanço de 9,9, que é a verba que foi colocada no contrato. O consórcio Automóvel Brunello, da Brasil e da Etel, fizeram os serviços. Nesse serviço acabou a verba, não tem mais verba, não está no orçamento. E a verba que tinha sido, se não me engano, 2, 3 milhões de reais, já foi remanejada para outro lugar. Tá? E não é uma verba de emenda parlamentar, e não era verba do Avançar Brasil. Novamente 643 milhões, previsão disso? Não sei. Ninguém sabe. Tá? E vai ter que passar por uns problemas que podemos tocar daqui para frente. Essa é a planilha que eu tenho, que está muito difícil de ver. Tá? Nós temos aumento de 130% do asfalto, isso que eu queria colocar aqui para vocês. Mas qual é o problema que nós estamos enfrentando em geral? Né? Onde é que está pegando no Brasil? Que eu queria salientar para todos vocês estarem consciência. O Brasil, sem reformas estruturais, não vai ter dinheiro para investimento num curtíssimo espaço de tempo. Por quê? O Brasil criou uma emenda constitucional, corretamente, a emenda do lei do teto. O teto do gasto público, que limita o gasto do governo pela correção da inflação. Ele não pode aumentar isso. Mesmo assim, hoje o governo federal, ele tem um déficit primário. O que é déficit primário? De tudo que ele arrecada, ele gasta tudo, mais 150 bilhões de reais, sem pagar R$1 de juros e nem de amortização de dívida. Isso é o déficit primário do brasileiro. 159 bilhões, tudo arrecadado. Mas nós temos um déficit diário da Previdência, por dia, neste ano, de aproximadamente 600 milhões. Um dia de déficit da Previdência acabaria a 116, e em 2 dias nós acabaríamos a 116 e a 290, em recursos orçamentários. Então, uma ideia do problema das reformas estruturais que têm que ser enfrentadas pelo Brasil. Sem mexer no tamanho do gasto, nós não temos condições. Como criar a lei do teto, nós temos 2 gastos soltos, que são incontroláveis pelo governo, que é o gasto da Previdência, que está subindo 6% ao ano, além da inflação, e o gasto com funcionalismo, que cresce 3% sem dar aumento real, só nos avanços normais que o funcionalismo tem. Então, sem mexer nisso, onde é que o governo comprime? Em custeio e principalmente em investimento. Então, a tendência desse número é desse número reduzir. Então, o orçamento de investimento do DENIT, que já chegou a ser 12, 13 bilhões, que é um orçamento razoável, na faixa de 2014 teve esse orçamento, 2013, hoje está em 7. E agora foi cortado mais um pouquinho, está em 6. Então, está sendo comprimido nessa parte.
Então, a lei do teto do gasto está fazendo o quê? É errado a lei? Não, não é errado. Errado é o sistema de gasto que o governo faz. Ou se aprova reformas flexibilizando o gasto no funcionalismo e mexendo na Previdência Social, ou teremos zero de investimento e muito pouco espaço de tempo. Além disso, nós temos que pensar com toda a seriedade na questão da lei do bem, que foi aprovada agora, que dando um pouquinho mais de proteção ao funcionalismo público, mas nós temos que equilibrar a democracia prevista por Montesquieu entre legislativo, executivo e judiciário. Hoje, a perna do executivo e do legislativo está muito enfraquecida e temos um superpoder na mão do Ministério Público e da Justiça, que interfere diretamente em tudo do que o executivo faz e o que as empresas fazem também. Então, fica realmente muito difícil e muito custoso trabalhar. Várias empresas de engenharia estão hoje com maior número de advogados do que de engenheiros. Tanto que estão respondendo a processos, 500 processos, responde isso, responde aquilo, TCU e tudo mais, para poder continuar trabalhando. Sem contar ainda a questão do braço ambiental, que também continua ruim, melhorou um pouco, mas temos vários problemas nessa área. Então, infelizmente, trago notícias que não são tão boas. Tá? Podemos falar em concessões também, é uma ideia. Concessões. Eu acho concessões, eu sou de formação liberal, e acho concessões uma grande saída e tem que ser estimulada. Essas duas rodovias poderiam talvez entrar no programa de concessões. Mas nunca podemos pensar que 100% dos nossos problemas serão resolvidos por concessão. Impossível, não tem como. Ainda mais no estado do Rio Grande do Sul, que é avesso a concessões. O estado do Rio Grande do Sul não gosta de concessão. Nós somos contra as concessões. Temos um problema sério com a EGR, né, porque a EGR, quando foi criada, criou uma tabela de preço do caminhão, do eixo do caminhão, que no DENIT é 2, multiplica por 2 em relação ao preço do carro, na EGR é 1,17. Então, todos nós sabemos, como engenheiros, quem causa dano na rodovia são os caminhões. Tá? E o caminhão no Rio Grande do Sul é altamente subsidiado a tarifa dele de pedágio. Então, como é que tu vai fazer uma concessão nova, tendo a EGR com 1,17 do lado, está certo que as estradas são muito ruins, a EGR, tá? E licitar pelo método que o DENIT licita, que a NTT licita, com o preço do caminhão o dobro do preço. É um problema sério, nós temos que pensar muito sério sobre isso, ainda mais agora que inventaram a questão que eixo levantado também não, suspenso, não paga pedágio. E, aliás, a Rede Globo patrocinou certamente um caminhão no Fantástico domingo com excesso de peso. O cara tinha 6 eixos e andou com 2 o tempo todo carregado de Corumbá até o Rio de Janeiro. Certamente ele estava com excesso de carga ali e não passava nenhuma balança, né? Mas, infelizmente, o tempo esgotou, podemos falar mais tempo, e as notícias, na minha visão, não são tão boas assim. Acho que temos muito problema a fazer. E passa necessariamente por elegermos novos governantes e novos, principalmente deputados e senadores, comprometidos com reformas. Sem isso, o Brasil não vai avançar. Precisamos disso, senão o resto tudo é sonhos. E sonhos se vão. Obrigado. Muito obrigado, doutor Portela. Passar a palavra ao doutor Ponte para as suas considerações também. Prezados companheiros, senhores dos nossos países vizinhos, não se escandalizem com o que nós estamos dizendo aqui e com o que eu vou dizer. Não é para evitar que as empresas venham para cá, não podem vir, mas não é bom para elas virem. Eu não vou fazer projeção, porque primeiro eu não quero repetir, não acompanhei o seminário desde o começo, e também não precisa falar nada para que se mostre a importância crucial. Eu vou para o ciclo final, para a erradicação da miséria, do que a construção de uma obra como esta, que é o motivo deste fórum. Aliás, não só esta,
as dezenas, as milhares que a sociedade precisa para aumentar a sua produtividade, a sua capacidade de competir, a geração de riqueza, para no ciclo final terminar com a miséria. Que é o objetivo derradeiro. E que as classes mais elevadas não sabem vocalizar. E por isso, aqueles que vocalizam a solidariedade tomaram conta do processo decisório, achando que se resolve o problema da miséria com o discurso da solidariedade, com a autorização de despesas de receitas que não existem, com a concessão de aposentadorias precoces, com salários elevados para castas governamentais que se adonaram na direção do governo, como é todo o sistema fiscal e, sobretudo, jurídico, que envolve o Ministério Público, achando que isso não faz falta para acabar com a miséria. E assim os pobres, atingidos por isso, ficam solidários com essas posições. E a decorrência é que os representantes do povo, nas assembleias, nas câmaras, acabam por receio de contrariar os seus apoiadores nas eleições, por perder voto, não votando das coisas elementares. Aqui o Estado do Rio Grande do Sul, antes de ontem, o Estado do Rio Grande do Sul possui, está numa situação de carência de recursos terrível, atrasando até pagamento de salários. Então, surgiu um pacto com a União para que fosse dado um prazo de transição, a dívida que ele tem com a União podia ser transferido os pagamentos por 6 anos, desde que privatizasse desde que uma das condições é que fosse privatizado 3 unidades Fabris aqui. Uma delas é uma companhia de energia elétrica, CEE. Essa empresa deve de ICMS, que é o imposto do Estado, 800 milhões, bastaria que tivesse pago o salário, já estaria em dia. Ela tem um patrimônio negativo de 1 bilhão e 200 milhões. Ela precisa 2 bilhões de investimentos que não tem nos próximos 2 anos, sob pena de perder a concessão. É uma concessão da União. É uma concessão concedida pela União que, se ela não fizer esse investimento, vai perder, que é o único patrimônio efetivo que tem. Mas, bom, o governo se dispõe a fazer esta privatização ou até uma federalização, que a União pudesse aceitar isso aí por conta dessa... E precisa um plano fruto. Tentou-se tirar essa condição, não conseguiu, aí o governo resolve pedir o plebiscito. Pois a Assembleia não concedeu o direito sequer de fazer o plebiscito. O resultado desta empresa, que poderia ajudar muito o Estado aí, vai ser perdido e ficar para a União pagar um déficit, uma dívida de provavelmente 4 bilhões de reais. A Assembleia Legislativa antes de ontem. Então, essa é a tragédia. As pessoas não enxergam aonde é que está o bem, o que é o bem para a sociedade. E vão naquilo que o Portela disse de uma outra forma. A mudança dos critérios para que se tenha recurso. O Brasil está investindo 1,5% do PIB em infraestrutura, forçado, e não vai poder investir mais nada por conta dessa reforma constitucional que foi feita, correta, aliás, para não ficar se expandindo a despesa total do país em endividamento, que chega ao ponto que voltaríamos a um quadro que já passamos de um período de quase hiperinflação. Então, eu queria dizer que essa irracionalidade, sobretudo dos poderes de fiscalização, e aqui se descobriu que a desobediência da lei de licitação, o Brasil tem uma lei de licitação maravilhosa, que se cumprindo não tem como ter corrupção em execução de obra pública. Eu lhes asseguro isso. Só 3 comandos já são suficientes para afirmar isso com absoluta certeza. Primeiro, toda licitação de obra tem que ter um projeto licitado anteriormente, correto, com orçamento de engenheiro, submetido ao crivo da sociedade antes da licitação. Todo mundo conhece, partido político, CREA, CONFIA, as entidades que olha para ver se tem problema. Esse projeto, o governo tem que estabelecer um teto de valor para as propostas. Estabelecido por ele é que diz, eu só quero que tenha 5% de lucro, botou aquele teto.
E terceiro, os aumentos de aditivo que sempre são necessários em obras públicas, sobretudo do tipo rodoviário, não podem passar de 25%. Ponto. Obedecido esses 3 comandos, nenhuma possibilidade de lava-jato, nenhuma possibilidade de obra da Copa, nada, nada. E aí cria-se uma fantasia desse RDC, me perdoe a franqueza, que nós chamamos, os que conhecem o assunto, regime descarado de contratação, tá certo? Para achar que agora nós flexibilizamos, não precisa mais. Sim, por que eles fizeram isso? Porque o Tribunal de Contas começa a se meter em tudo, aonde não é chamado, aonde não compete. Ele é um órgão de fiscalização de serviços que estão sendo feitos, um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados, adonou-se. Essa obra aí, a BR-116, para ser assinados os contratos, eles exigiram uma série de reduções em alguns preços unitários. E anunciavam lá, economizamos 40 milhões de reais. Isso todo mundo precisando trabalhar, se concordou, vou acabar, não vai ter lucro e tal. Resultado, das 8 empresas que contrataram esses trechos, tem 2 que não estão em recuperação judicial. E eles anunciam isso, como fizeram um bem para o país maravilhoso, entendeu? 8 e mais. E as que entraram em recuperação, firmas seríssimas, firmas de 50 anos de tradição, firmas que tem uma engenharia correta, com recuperação judicial. Quem é que vai pagar a economia que o tribunal pensou fazer? Os credores dessas empresas, mesmo que elas não queiram. Elas de recuperação judicial, para sobreviverem, têm que renegociar os seus débitos. E aqueles fornecedores que vão pagar uma parte disso. Ninguém enxerga nada. Tragédia. Tragédia. Porque é o fiscal do fiscal do fiscal do fiscal. Os engenheiros fiscais das obras, que sempre fizeram com responsabilidade, com cuidado, e que tem a fiscalização, deve-se fazer depois fiscalização externa, não assinam mais documento. Porque os tribunais de contas, o Tribunal de Contas, Ministério Público, a Advocacia Geral da União, é uma superposição, cada um achando que é o dono do mundo. E aí vai o engenheiro e diz, como é que eu vou assinar isso? Daqui a pouco o cara acha que um preço está alto. Lá do gabinete de Brasília, você está fazendo obra aqui, chovendo, aqui no Rio Grande do Sul, a tragédia, o cara chega lá, acha que um preço está alto e determina que se reduza. Contra o que está escrito na lei. Contra o que está escrito na Constituição brasileira. Contra o que está escrito na Constituição brasileira. Eu vou citar, e eu gostaria que o amigo foi elogiado pelo Portela com muita pertinência pelo que eu ouço falar. Eu não tive a oportunidade de conviver consigo. Mas tenho certeza absoluta que as intenções são da maior pureza. Nenhuma dúvida disso. E é preciso ouvir onde é que está a causa de tudo. Não termina em 2019, não termina nenhuma delas, a não ser, nem essa do lote 7 termina, vai ficar faltando aí uma. Por quê? Porque o Tribunal de Contas disse que a lei que está escrita assim, eu vou ler para vocês e o que é que o Tribunal, só para vocês terem uma ideia. Sobre este caso dos 25%, a lei diz que todo contratante é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta, acréscimo ou decréscimo, até 25% do valor do contrato. Aí o Tribunal de Contas disse, não, como eu troquei aquela jazida, o que foi diminuído, teoricamente, porque trocou a jazida, tem que tirar como se não tivesse mais, e botar a jazida do lado como um acréscimo. E não pode compensar uma com a outra. Aí esse preço, eles não vão acreditar, eu não vou entrar em detalhes técnicos, eles não vão acreditar. E a lei é absolutamente clara. Agora, nessa questão do asfalto, olha só, nessa questão do asfalto, a Constituição brasileira, o que é que escreve? Artigo 37, inciso 21. Peça para os seus companheiros lerem lá. Isso aqui é o comando pelo qual se fez a Lei Futura de Licitações. Diz assim, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Não se obedece pagamento. Essa obra aí mesmo teve época que já dava 6 meses. Nada em troca. É como se não tivesse acontecido nada. E a fiscalização dizendo, não vai entrar na multa e tal. É isto a regra que nós temos aqui. Agora vamos adiante.
mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. E a lei depois define que tem que ter reajustamento, desde a data da proposta ou do orçamento até a data da medição. Está escrito na lei, mais claro do que essas luzes que estão aqui. Aí veio, por causa do Plano Real, uma modificação para acabar com a tal de, eles chamavam de indexação. Era a indexação salarial, que era uma das causas de inflação. E na época do Plano Real entenderam que não podia ser reajuste mensal, como a lei manda. Então criaram um dispositivo que tem que ser anual. Bastava que o reajustamento fosse mensal, a Petrobras podia aumentar o que quisesse, se é necessário para o programa econômico, porque o dólar subiu, porque o petróleo subiu, suba. Você recebe de acordo com a subida do preço do petróleo. Está escrito na lei isso. Mas a lei ainda dá outra forma. Como tem a lei da anualidade, a lei diz o seguinte: o reequilíbrio econômico financeiro está dito como é que pode ser feito, sem nenhum problema. Mas não tem jeito. Depois que um técnico bota na cabeça, e não é gente ruim, eles não estão vocacionados por mal. Eles não fazem isso conscientes de que estão impedindo de se erradicar a miséria. Meu discurso na vida, nesses pouco mais de 30 anos que me restam, é só falar que a erradicação da miséria só vem corrigindo essas distorções que se apontam como a causa da miséria. É o empresário que produz que é o causador da pobreza. É a riqueza gerada que impede que se tire a miséria. E é por isso que pululam as pressões pelos votos equivocados. É o que me cabe dizer aqui, sabe? Eu trouxe só escrito os dispositivos legais que provam isso, de uma clareza meridiana. Você não consegue pôr em conta. E não é o limite principalmente, mas não é só lá. As obras da Copa, o Tribunal de Contas do Estado, entra no contrato e diz: esse preço está alto, baixe-se. A lei tem um dispositivo desse tamanhozinho, assim, diz assim: nenhuma cláusula econômica pode ser modificada sem a concordância das duas partes. É a mesma coisa que não está escrita. É a mesma coisa que não está escrita. O cara começa a dar interpretações facciosas. Então, meus amigos, estou descrente? Não. Porque a sociedade começou a perceber isso. E é por isso que não deixaram fazer o plebiscito. É porque no plebiscito, que antes nós que eu estou dizendo, os que são favoráveis à racionalidade de passar essas empresas para o setor federal ou para o setor privado, ia perder. Agora eu acho que já não perderia mais. A sociedade começou a acordar. Não tem cabimento a Previdência Social tratar alguns funcionários públicos com aposentadoria de 40, 50 mil reais. O do setor privado ganha, a média é R$ 1.200. E quando se quis fazer a reforma da Previdência para acabar com isso, os trabalhadores do setor privado ficaram contra. Porque não se dão consciência. O trabalho de esclarecimento disso, meus caros amigos, as entidades têm que sair nisso. Agora mesmo na prefeitura, que está como quase todo o Brasil, União, estados e municípios, sem dinheiro, senão vai fazer obra nunca mais, se não fizeram as modificações. Mas eu acho que vão fazer, porque essas modificações vão surgir. E vão surgir à força, a fórceps, porque não terá outro caminho. E a sociedade começou a perceber. Não sei em que grau ainda, mas começou a perceber. Então, esse era o recado que eu queria dizer. Não estou aqui descrente do meu país. Nós somos uma sociedade vocacionada para o bem, com todas as mazelas. Estamos numa fase que as pessoas estão perdendo o senso do que é justo, porque não tem parâmetro, etc. Mas isso tudo não é da índole da nossa raça, nem do nosso povo. Isso vai ser corrigido no momento que nós tivermos um exemplo que parte. E porque houve maus exemplos nas cúpulas, nas grandes empreiteiras, que é verdade o que se diz, porque não obedeceram a lei 866, porque não obedeceram, só por isso. Isso contaminou. E os fiscais acabam fazendo esses excessos, achando que estamos todos nós metidos nesse embrólio. Mesmo vendo a firma se acabando, continuo achando que nós estamos nesse embrólio. Vamos tirar. O que eu tirar da empresa, eu boto para o povo. E eu vou
terminar, sabe o que eu digo? O meu partido, eu sou político também. Tem um partido, embora presido uma entidade, que não tem possibilidade de misturarmos política partidária com o interesse da comunidade. O lema da nossa entidade, eu disse, eu estou aqui representando a Sociedade de Engenharia, cujo lema é a engenharia a serviço do bem comum. Não tem que olhar que serve. E essa é a tragédia, as corporações, cada uma querendo puxar a brasa para o seu assado. A brasa para o seu assado. Mas eu diria o seguinte, se nós passarmos a ver isto, que o nosso bem individual, no largo tempo, está umbilicalmente ligado ao bem comum. Não há possibilidade, sem uma sociedade minimamente justa, conferir felicidades individuais, grandes por tempos indeterminados, sem que tenha um mínimo de justiça, sem que tenha erradicado a miséria. Por isso, meu amigo, muito obrigado pela atenção. Não vamos desanimar. Vamos seguir adiante, lutando com pertinência com as nossas entidades todas, que agora estão assinando aqui para o município de Porto Alegre, manifesto para a Câmara dos Vereadores que não querem votar o óbvio, que aqui não cabe discutir, para poder ter dinheiro para tapar buraco, para poder ter dinheiro para pagar o salário, para poder ter dinheiro para fazer as obras que remanescem da Copa. Obras que eram para ter sido feitas para a Copa do Brasil, não a da Rússia, que não se fez por intervenção de Tribunal de Contas do Estado, por falta de dinheiro, porque o dinheiro é todo gasto da maneira injusta, inadequada, inapropriada, que mantém a persistência da pobreza e da miséria. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelo depoimento também, doutor Ponte. Fazendo um arranjo, a gente tem convicção que, sem fazer essas reformas necessárias, e nessa última semana a gente tomou um outro tombo, tinha tomado na reforma da Previdência, quando não levaram adiante esse ano, e agora aqui no nosso governo do Estado, quando não... ficaram com medo do que o povo ia dizer no plebiscito e também não foram adiante em autorizar a execução do plebiscito. Pelo adiantado da hora, a gente não vai abrir para perguntas, porque temos um outro painel, e o evento de hoje ele é seguido é um painel com empresas a seguir, e ambas são reconhecidas no Prêmio Exportação. Então, os palestrantes aqui, eles vão se dirigir direto à DVB. Eu vou encaminhar para o Alisson um encerramento dele, só que ele inclua aqui no encerramento dele um questionamento, só referente à Ponte Libres Uruguaiana, que faz parte do corredor que está ao final, né, do nosso estado, entrando na Argentina. E esses pequenos problemas que tem, como vegetação invadindo a estrada e outras coisas pequenas, se isso também não se poderia passar para a iniciativa privada ou para, enfim, para como também solucionar esses pequenos problemas. Então. Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes que foram colocados aqui, tanto pelo Ricardo, pelo Portela, né, também pelo Luiz, questão das reformas. Eu vou trabalhar com a questão do otimismo, que finalizar ainda em 2019. Por quê? Primeiro, pela questão, realmente, o que o Portela falou, hoje o que nós temos de orçamento com relação ao LOA é muito pouco para a necessidade da obra em si. Mas nós temos aí o PELUA 2019, que está em execução, então, provavelmente, por essa obra estar numa situação bem avançada, quando a gente passa, chega a dar a sensação, né, de desespero, porque você vê que está realmente fácil de ser executado quando você trabalha
nós que andamos em todas as obras do país de construção, então vimos essa situação, que realmente é uma obra fácil de finalizar. Então, eu tenho esperança de que nós tenhamos ainda esse ano suplementação orçamentária, inclusive para essa obra, mas claro que nós temos que resolver esses problemas, né, esses desafios, como nós apresentamos, os desafios tanto da questão do asfalto, desse aumento que essa reunião amanhã, né, vamos ver, Portela, se a gente consegue resolver. A questão dos 25% que o Portela falou é algo que está sendo discutido há muito tempo e que ainda não chegou à fase final, mas está para se resolver. E o problema maior, desculpa, o problema maior realmente é o orçamentário. Esse sim é um problema seríssimo. Nós, para poder tentar amenizar, nós colocamos dentro do avançar, mas ainda assim é muito pouco, e nós temos esperança para o próximo ano, porque se continuar da forma que está, realmente vai ser muito difícil de a gente executar a obra no país, né? Então, e se for executar a obra do país, tenho certeza que aqui será um dos primeiros lugares que vai ser finalizado. Bom, com relação à ponte, ali na Uruguaiana, eu não tenho informações, porque está sendo tratada aqui na nossa superintendência com relação à questão do estudo, né? Então, aí eu não tenho informações com relação à questão da ponte. O que a gente consegue acompanhar até então é o corredor que eu apresentei aqui para vocês, até chegar, então, o Rio Grande, o Porto do Rio Grande. E deixa eu ver mais alguma coisa. Com relação à pergunta, foi da vegetação? Isso. Da vegetação. Que fica invadindo a pista do 290. Essa questão da vegetação, eu não passei lá na 290 por agora. Eu vou reportar ao superintendente, porque temos contratos de manutenção e isso deveria, né, não deveria estar existindo, justamente porque tem um contrato de manutenção. Então, eu vou reportar isso à superintendência, porque isso tem que ser realizado por esses contratos que nós temos lá na 290. Então, acredito que vai ser resolvido nos próximos dias. Estou à disposição para... Acho que agora não vai abrir para perguntas, mas nos corredores, quem tiver interesse, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Cláudio. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Alisson, em nome do Comitê das Rotas de Integração da América do Sul, da Câmara Brasil-Chile, do Governo de Estado também, que nos auxiliou a organizar esse congresso. Queria agradecer também ao Portela, ao Dr. Ponte, pela presença e pelas palavras que foram muito importantes para contextualizar, porque, às vezes, nós, gaúchos, sabemos da nossa realidade, mas ela é importante ser dita e ficar gravada aí na memória de todos o que acontece. O Comitê das Rotas da Câmara se uniu também com alguns... Alô? Com alguns especialistas da Fiergs e outros conselhos, Sociedade de Engenharia, alguns profissionais que também trabalharam no PELT, e nós firmamos um documento que nós gostaríamos de encaminhar ao DENIT, vamos encaminhar também ao Ministério dos Transportes, exatamente defendendo esses pontos de como é fundamental a duplicação da 290 aqui para escoar a nossa produção, e também da 116 para que leve isso ao Porto de Rio Grande. Na sua apresentação, o senhor bem pontuou o como é importante esse roteiro rodoviário aqui para a importação e exportação do nosso estado, ainda mais em termos do que vai se abrir para o mercado Ásia-Pacífico com a construção do túnel que foi exposto hoje pela manhã. Então,
nós vamos lhe entregar agora esse documento e depois, com todas as conclusões de tudo que foi falado hoje, vamos elaborar um documento mais formal, com todas as conclusões e recomendações, encaminhar ao DENIT também, Ministério, assim como vamos encaminhar aqui por resolução. Alguns senadores, como a senadora Ana Amélia, já nos pediram as conclusões e recomendações para que ela possa brigar lá em cima, deputados federais, e também vamos fazer um encaminhamento aos futuros candidatos à presidência da República. Essas rodovias, elas são nacionais, elas são de propriedade do DENIT, então não adianta o nosso governo estar imbuído dessas coisas se a nação não tiver também com essa conclusão. Então, por favor, gostaria de caminhar aqui. Queria agradecer de novo, Alisson, pela sua disponibilidade e botar aqui à disposição do Portela e do Pontes, se querem fazer mais alguma colocação. Não, só para... Eu estava construindo um raciocínio ali e aqui teve um governador aqui do Rio Grande do Sul que, numa palestra na Federação da Associação Comercial, ele fez um homem muito digno, pessoalmente. Ele disse que jamais seria empresário porque teria vergonha de ter lucro. Eu só quero dizer uma coisa, eu hoje digo dentro do meu partido, que já no passado pensou diferente, só tem uma forma de acabar com a miséria, é o lucro. Aí eu mostro assim, lá vai o lucro, ó, pá, virou uma fábrica. Lá vai o lucro, pá, virou uma terra plantada. Lá vai o lucro, pá, virou isso. Nós temos que colocar isso na cabeça para que o empreendedorismo não seja olhado como a causa, mas como a única forma de nós acabarmos, que é o nosso objetivo de todos, dos de direita e de esquerda, do âmago do coração é esse, viver num país sem o constrangimento da miséria. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Desculpe eu ter aparentemente derivado do tema, mas ao contrário, porque é só isso que vai viabilizar os recursos para fazer isso. É só isso que vai viabilizar os recursos. Eu estou rigorosamente dentro do tema. E quero agradecer, quando eu referi esses pouco mais de 30 anos, que muita gente aqui acreditou. Ninguém debochou. Obrigado.